o quanto o ser humano é dotado de muita capacidade e que o sistema faz a gente esquecer disso todos os dias. O sistema é uma programação para fazer você esquecer todos os dias do que você é capaz, de quem realmente é você. Eu vou te contar uma história que aconteceu no interior de São Paulo, um trajeto de 100 quilômetros e que eu fiz um teletransporte de carro. Quis contar isso porque ficou muito lúcido, eu estava com essa lembrança, às vezes eu lembrava de contar e não tinha coragem, porque eu tinha o medo do julgamento. E se tu me julgar e me chamar de louco, hoje eu tô achando que isso até é um elogio. Eu agradeço. Então vem pro vídeo. Olá, meu nome é Jair Ferreira e você está aqui do lado de cá em mais um vídeo lindo que eu trago para você. Senta aí, assiste de coração aberto, sem julgamento, porque tudo que eu sou capaz de fazer, você também é capaz de fazer e muito mais. Tu acredita em teletransporte? Eu já fiz um teletransporte de carro. Olha que louco. Eu tenho que contar isso. Isso foi em 2014, 2013, 2014. Eu morava aqui no interior de São Paulo, em Marília. E eu era gerente comercial de uma empresa grande, boa pra caramba, da Civinil. E aí toda sexta-feira eu ia pra casa. Eu vinha de Bauru pra Marília na segunda, passava a semana toda e sexta-feira eu ia pra casa. E esse trajeto Marília-Bauru eu fazia geralmente em 28 minutos, dava 120 quilômetros de distância, eu fazia em 28 minutos. Por quê? Porque eu andava a 200, 220 km por hora. Eu tinha um Citroën maravilhoso, novo assim, tinha airbag em tudo. Eu chegava a printar assim a tela para mandar para meus amigos quando eu botava 230, 220. Era uma reta, muita reta, um asfalto muito bom. Dia de chuva eu não fazia isso. Tô dizendo aqui para você que isso é imprudência, não faça isso em casa, isso não é exemplo para ninguém. Então eu sabia que eu levava 28 minutos. E eu lembro que numa sexta-feira, estava bem cansado. Eu saí mais tarde do meu trabalho, né, da empresa, e aí eu printei para minha ex-mulher. Eu mandei uma mensagem para ela via WhatsApp: ó, tô saindo daqui, são 6h15. Eu não lembro se eu printei ou por que eu falei para ela que era 6h15 e que eu tava saindo da... Eu tinha esse registro, né, que era 6h15. Botava as minhas músicas, o áudio, eu tinha até o Hélio Couto, assim, um CD do Hélio Couto de ressonância que eu botava no carro. Não sei se eu não tava ouvindo isso aí. Era nessa mesma época. E aí eu sei o seguinte, que era para eu levar mais ou menos uns 28 minutos. É um trajeto, é um tempo a 220 por hora. Mas quando eu andava mais devagar, eu levava 40 minutos para fazer esses 110 quilômetros, mais ou menos isso. Numa certa altura, para mais do meio do caminho, eu não sei o que aconteceu, que eu já estava um pouco com sono, eu estava meio cansado, muito cansado, da semana, óbvio. Aí eu não olhei mais no relógio, eu estava ali andando. Quando eu cheguei numa altura, que eu estava chegando perto de Bauru, do primeiro trevo de Bauru, quem conhece lá sabe, quem está vindo de Marília tem o primeiro trevo de Bauru à direita, assim. Quando eu olhei que eu estava naquele trevo, eu olhei no relógio e falei: caramba, 6h30, se eu sair 6h15, 6h32, nunca esqueço, 6h32, eu já tô aqui. Como é que isso é possível? Parece que foi incrível, assim, parece que foi apagado da minha mente um trecho da estrada. Porque eu pensei ainda, nossa, eu não dormi, como assim? Como é que pode eu já estar aqui 6h32, se eu sair 6h15? Não é possível eu ter levado esse tempo. Eu tava assim, perplexo. Eu levei, eu acho que 17 minutos, em vez de fazer em 28 minutos, que eu levava 28 minutos a 200 por hora, 220 por hora, andando a 200 por hora. Imagina, eu fiz em 15, 16 minutos, 17 minutos. Eu olhei no relógio, saí 6h15, eu nunca esqueço porque eu mandei esse áudio pra minha ex-mulher, que era 6h15 que eu tava saindo da frente da empresa. Tava ali registrado. 6h32, eu tava chegando no trevo da minha casa. E aí eu pensei: caramba, mas será que eu olhei errado no relógio? Será que quando eu falei com a minha ex-mulher, eu pensei: nossa, será que não era 6h15?
ficou muito confuso na minha cabeça aquele trajeto, porque parece que ele foi apagado de um trecho da minha memória, assim. É como se eu tivesse dormido. E eu não dormi, porque senão eu teria batido o carro, Deus o livre. Eu não estaria aqui te contando essa história. Então, das 6h15 às 6h32, 12 minutos depois, não, 17 minutos depois, eu estava no trevo, isso já era noite, eu estava no trevo da minha casa, para Marília, para Bauru. Estava no trevo da entrada de Bauru, do primeiro trevo. Eu levei 17 minutos, impossível isso acontecer. Quando eu olhei que eu estava no trevo, eu avisei, né, tô chegando já. Mas será que eu olhei errado no relógio? Ainda falei, né, eu olhei errado no relógio. E eu fiquei com aquela incógnita, aquela pergunta na cabeça. Será que como assim, se eu dormisse, eu teria batido o carro, não parei em nenhum minuto? Aquilo foi incrível. Me deixou super perplexo. E eu sempre fui espiritualizado, e eu sempre acreditei nisso, porque eu já tive outras experiências de teletransporte, não dessa forma, mas eu cheguei a pensar, mas como? Será que dormi ou não dormi? Eu não dormi nesse trajeto. Eu já estava morto, teria batido o carro. E aí eu carreguei comigo que foi alguma coisa que aconteceu no meu relógio, pois foi apagado. O trajeto, mais ou menos, quem conhece Bauru e Marília sabe, mais ou menos depois de Cafezal, acho que é, tem uma cidade chamada Cafezal. É como se eu tivesse andado 5, 10 minutinhos ali e depois apagou esse trajeto. E eu aparecendo assim, a memória lembrando dessa primeiro trevo de Bauru. Eu olhando no relógio, 6h32. Como que eu levei 17 minutos se a 220 por hora, que eu às vezes fazia, eu levava 28. Então eu fiquei com isso pra mim, esqueci, passou. Naquele tempo eu falei pra mim mesmo, nossa, eu acho que eu olhei errado no relógio. Mas hoje, assim, lembrando, e depois eu queria contar essa história sobre teletransporte, eu tenho certeza que era 6h15 e que eu estava ali. É algo incrível. Existe isso, a gente tem essa capacidade de fazer teletransporte, e sempre pra mim aconteceu assim, de ser como se fosse apagado da tua mente aquele trajeto. Tu acelera o tempo, eu não sei explicar muito bem isso, mas eu fiz isso. Eu fiz o teletransporte de carro, um trajeto que eu tenho certeza que era 6h15 que eu tinha saído da frente da empresa, e um trajeto que tinha 110 quilômetros que eu fazia a 220 por hora. 200 por hora eu fazia em 28 minutos, e eu andando a 100, cento e poucos por hora, 180, eu não estava fazendo 220. Eu fiz em 17 minutos. São coisas inexplicáveis. O homem não explica. E eu acredito que eu fiz isso porque eu já vivi outras experiências tão incríveis quanto essa, e que eu tô aqui te contando, que sirva de inspiração para você ver. Não, eu tô aqui contando essa história porque eu não tenho mais medo de ser chamado de louco. Eu acho até que isso é um elogio para mim, ser chamado de louco. E se é a primeira vez que você tá aqui no meu canal, clica no gostei, comenta aqui se você conhece alguém que já teve alguma experiência assim, se você já teve essa experiência. Eu terminei de fazer uma meditação ativa aqui, incrível, linda, maravilhosa. Isso me acende, me deixa muito vivo. É muito maravilhoso. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Namastê.